O presidente Donald Trump trai os aliados curdos, retira as forças americanas da Síria e autoriza a invasão da Turquia ao território antes ocupado pelo Estado Islâmico. Trump deu mais um passo atrás hoje no recuo estratégico dos Estados Unidos, a superpotência em declínio diante da ascensão da China. Trump abandonou as forças democráticas sírias, uma milícia árabe curda de maioria curda responsável pela operação terrestre na guerra contra o grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Em agosto de 2014, depois da tomada de Mossul, no Iraque, da proclamação de um califado, do genocídio do povo yazidi e da degola de reféns americanos, o presidente Barack Obama declarou guerra ao Estado Islâmico. Mas os Estados Unidos e outros países aliados se limitaram a fazer bombardeios aéreos. O trabalho sujo e pesado de combater os terroristas suicidas em terra coube às forças democráticas sírias. Em março deste ano, a milícia árabe curda reconquistou os últimos territórios ainda em poder do Estado Islâmico. Apesar do colapso do califado, se estima que a organização terrorista ainda tenha entre 30 e 40 mil milicianos espalhados pelo mundo prontos para entrar em ação. A maioria vive clandestinamente no Iraque e na Síria. A retirada americana dá uma nova chance de sobrevivência ao império do terror que o líder Abu Bakr al-Baghdadi tentou criar. O Estado Islâmico deve aproveitar o confronto entre o exército da Síria e as forças democráticas sírias para se reagrupar e, diante de tamanha traição, ao abandonar a milícia árabe curda, os Estados Unidos terão dificuldades para fazer novas alianças, especialmente com grupos regulares. Um dos principais ministros de Trump, o general James Mattis, deixou o cargo de secretário da Defesa em 1º de janeiro por entender como militar responsável que não se abandonam aliados à própria sorte diante de um inimigo especialmente mais forte e mais poderoso, capaz de aniquilar o antigo aliado. Com uma população de 25 a 40 milhões de pessoas, os curdos são o maior povo do mundo sem um Estado nacional. A maioria vive no sudeste da Turquia, onde o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, travou uma guerra civil de décadas pela independência. Depois da queda de Saddam Hussein no Iraque, em 2003, os curdos iraquianos ganharam autonomia relativa. O ditador turco Recep Tayyip Erdogan teme que os curdos da Síria se unam aos do Iraque para proclamar a independência do Kurdistão e que o novo país reivindique a soberania sobre a região da Turquia, onde os curdos são maioria. Oficialmente, Erdogan afirma que vai erradicar os terroristas do nordeste da Síria, mas quando usa esta linguagem, ele não está falando só do Estado Islâmico. A Turquia acusa os curdos sírios de terrorismo e de ligação com o PKK. Deve ser implacável com os inimigos históricos. No Twitter, Trump ameaçou destruir totalmente a economia da Turquia se os antigos aliados dos Estados Unidos forem atacados. Trump jogou os curdos embaixo do ônibus, comentou na televisão americana CNN o professor Fawaz Gerges, especialista em Oriente Médio da London School of Economics. Quem vai confiar nos Estados Unidos na região daqui para frente? Esta é a 3ª ou 4ª vez que Trump anuncia a retirada dos Estados Unidos da Síria. Trump alega que é um bom amigo de Erdogan. Esta é uma política externa personalista. Ele não levou em conta as grandes questões estratégicas, concluiu o professor da LSE. Desde que o presidente americano anunciou a intenção de retirar as forças dos Estados Unidos da Síria, o exército da Turquia prepara a invasão. A aliança americana com os curdos gerou um atrito com a Turquia, aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A Turquia se aproximou da Rússia nos últimos meses. Trump preferiu resgatar a relação com um parceiro estratégico em vez de defender um aliado local muito menos poderoso. É claro que a aliança com a Turquia é muito mais significativa. A Turquia tem as segundas maiores forças armadas da OTAN, uma economia forte e ocupa uma posição
geoestratégica importantíssima. É uma ponte entre a Europa e a Ásia e fica perto da Rússia. Por outro lado, as forças democráticas sírias foram leais, fizeram o trabalho pesado e sujo contra o Estado Islâmico durante 4 anos e eram uma barreira à reorganização do grupo terrorista e ainda garantiam a influência dos Estados Unidos no futuro da Síria depois da guerra civil que está chegando ao fim. Com a retirada e o abandono dos aliados, Trump entrega a milícia árabe curda, a ditadura de Bashar Assad, a Rússia, que será a potência dominante na definição do futuro da Síria, e ao Irã, aliado histórico da Síria, um país dominado pela minoria alauíta, um ramo do xiismo. Em seu recuo estratégico, Trump deixa claro que prioriza os interesses dos americanos acima dos aliados. Isto fortalece inimigos dos Estados Unidos e certamente vai dificultar a formação de alianças para enfrentar insurgências em outras partes do mundo. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.